Vascaíno do Cerrado. Fala galera, Vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia sobre tudo que tá rolando no Vasco. Antes vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, que é importante para o canal ser indicado no YouTube. Se inscreve no canal e segue o @Vascaíno Cerrado também lá no Instagram. Bom, eu vou falar sobre o balanço que saiu da SAF Vasco. Eu li a matéria no GE e vou trazer aqui um resumão do que eu entendi dessa matéria. Quem entendeu diferente, faz favor de deixar a mensagem aí para a gente compartilhar, para a gente resenhar sobre esse assunto que é tão importante para o torcedor vascaíno. A princípio, a primeira coisa que eu questiono é: esse conselho fiscal é formado por quem? Quem são as pessoas responsáveis em fiscalizar o acordo feito de venda do Vasco para a empresa americana? Porque o conselho administrativo da SAF, que é formado por executivos ali, por donos, sócios da 777, com o Jorge Salgado e o Duque Estrada, nesse conselho eu não confio. Eu não confio, aliás, eu não confio absolutamente nada que tenha Jorge Salgado, Duque Estrada, Carlos Osório, essa turma aí, né, que fez o que fez com o Vasco ao longo desses anos aí. Junto com outros também, não estou aqui passando pano para o passado do Vasco, não. O passado do Vasco é tenebroso, né? Não é à toa a gente chegar numa situação que a gente chegou, que é essa de ter que vender o Vasco para um grupo americano. Mas vamos lá, né? Uma matéria do GE traz o primeiro balanço da Vasco SAF. O relatório da SAF mostra que há um desequilíbrio financeiro com muito mais saída de caixa do que entradas, e que nos próximos 2 anos vão entrar os aportes para compensar esse desequilíbrio. São 120 milhões setembro desse ano, mais 390 milhões até o final de 2024. Grave esses dois valores aí, que a gente vai falar sobre eles daqui a pouco, né? A SAF Vasco prevê uma autossustentabilidade a partir de 2025, ou seja, a partir de 2025 eles param de colocar dinheiro e o Vasco tem que andar com as suas próprias pernas. De agosto de 2022 a dezembro de 2022, o Vasco teve de receita 47,4 milhões de direito de transmissão, bilheteria, marketing, sócio-torcedor e outras fontes. Veja bem, de agosto a dezembro, 47,4 milhões o Vasco teve de receita, né? E gastou 84,4 milhões em custos operacionais. 23 milhões em custos com o dia a dia de operação de São Januário, CT e áreas administrativas. Salários e encargos trabalhistas também foram pagos com essa grana, esses 84,4 milhões de reais. Chama a atenção uma grana gasta com uma empresa de consultoria, né? Uma empresa que cuidou, ela é de auditoria e consultoria, ela cuidou da transição do modelo associativo para o modelo SAF, né? Pagaram para essa empresa uma bagatela de 28 milhões de reais. A bagatela, claro que não, né? Pagaram uma fortuna, 28 milhões para essa empresa. Quem são os donos dessa empresa? Quem são os sócios dessa empresa? Quem se beneficiou com esse negócio? É tudo que eu queria saber. É tudo que eu queria saber. E muito dessas respostas para essas perguntas estão nesse contrato que não querem abrir de jeito nenhum. Bom, vamos lá. Dos 108 milhões do Vasco gastos em contratações, vai cair uma outra mentira contada agora por influenciadores e jornalistas. O Vasco tirou do bolso apenas 22 milhões de reais. Vou repetir porque tem gente que não entende. Dos 108 milhões que ficaram cagando que o Vasco fez a maior janela do futebol brasileiro, com o maior gasto, com o maior aporte financeiro, dos 108 milhões em contratações, dinheiro que saiu do bolso do Vasco, SAF, 22 milhões. O resto está parcelado, fiado para ser pago ao longo dos anos, né? A matéria de afirma que o Vasco abateu 100 milhões em dívidas até o momento. Bom, beleza. Eu vou fazer um resumo aqui do que eu entendi desses valores. Né? Isso aqui já que eu li para vocês aí, já foi um resumo que eu fiz do que eu li da matéria. Mas vamos lá.
Se o Vasco tem a Vasco SAF, né, ou os americanos, tem que colocar 700 milhões no Vasco, porque aquela história, aquela balela, aquele estelionato cometido por jornalistas, influenciadores e gestores de que o Vasco ia ser vendido por 1 bilhão e 400 milhões, por 1 bilhão e 800 milhões, contando com a reforma de São Januário. Eu vi jornalista falando até 2,100 bilhões de reais, que o Vasco era a maior SAF do planeta. Mentira, balela. São 700 milhões para tudo. Tudo. Veja bem, tem jogador de futebol brasileiro que foi vendido por esse valor. Mas 700 milhões para tudo, tá? Se, vamos pensar no óbvio, se vai entrar 120 milhões esse ano e 390 milhões até o final de 2024, vão entrar 510 milhões. Se você tem 700 para gastar e vai entrar 510 milhões, né? Significa que o Vasco, ou a SAF colocou no Vasco 190 milhões. Algumas coisas eu não entendo, né? Tá certo que eu não sou da área de finanças, eu não sou contador, né? Sou um especialista no assunto, mas vamos falar aqui no grosso modo. Eu tava aqui pensando com as minhas cacholas. Se é para ter entrado 190 milhões de reais no Vasco, só da SAF, eu não estou desconsiderando a receita do clube, ou a receita que entrou do futebol. Mas vamos lá, o Vasco gastou 22 milhões em contratações. O Vasco gastou 88 milhões em despesas operacionais. O Vasco gastou 100 milhões em abatimento de dívida. Junta essa grana, dá 210 milhões gastos pelo Vasco, né? 210 milhões, beleza, né? A receita do Vasco da Série B, como eu falei lá atrás, de agosto a dezembro, foi de 47 milhões de reais. Isso lá na Série B no ano passado. Esse ano entrou venda do Andrei, entrou mecanismo de solidariedade, entrou plano de sócio-torcedor, entrou venda de produtos oficiais, patrocínio, que só a PixBet lá fechou um patrocínio de 30 milhões por ano, então deve ter pingado os 30 milhões, né? Bilheteria, porque o Vasco faturou com bilheteria no Campeonato Carioca mais de 5 milhões, fora bilheteria de Copa do Brasil e outras coisas mais. Grana de cota de TV, que a Cazé TV pagou milhões ao Vasco. Enfim, se você pegar aqui o que entrou desse valor, ele cobre praticamente os 210 milhões que o Vasco gastou. Cadê o dinheiro da SAF? Cadê o dinheiro dos americanos? Ou seja, pelo que eu entendi, se você for lá ler a matéria, tem muito bocó que fala, ainda tem gente que critica a SAF, ainda tem gente que é contra a SAF. Cara, isso aqui é pura administração. Se os caras pegarem a grana da venda do Andrei, pegarem a grana de tudo isso que eu falei de receita, eles vão cobrir esses 210 milhões brincando. Eu ia falar brincando, né, para lembrar o Cano lá, que eles deram de graça para o Fluminense. Porque o Cano ontem meteu 3 na Libertadores e teve vascaíno me xingando quando eu falei que a gente não podia perder o Cano. O melhor atacante em atividade no futebol brasileiro. Seu Adriano Mendes, que falou para deixar o Vasco cair para a segunda divisão. O seu Osório, que falou no podcast que o Cano era muito caro para o Vasco. E o seu Jorge Salgado fizeram de tudo para tirar o Germancano e dar de graça para o nosso rival. O cara tá arrebentando no Fluminense, mas se preocupa não, né? Como dizia jornalistas na época, eu vi o seu Flávio Dias falando isso, né? O Raniel é muito melhor que o Germancano. Tá aí a cagada que fizeram, mais uma cagada. Mas tudo isso, a gente fica revoltado, mas tudo isso foi feito orquestradamente. Tudo foi um plano muito bem executado pela gestão Salgado. Tudo foi muito bem executado pelo seu Adriano Mendes, Carlos Osório. Tudo que eles queriam era o Vasco na segunda divisão. E esse papinho de que a SAF era o único caminho para o Vasco é só para otário acreditar. O Fluminense deve 700 milhões em dívida, mais que o Vasco, tem uma torcida menor que a do Vasco e consegue, com gestão, captar recurso e meter o time numa Libertadores. Quem são os grandes jogadores? Germancano, que foi doado pelo Vasco, né? O goleiro Fábio, que foi chutado do Cruzeiro, e o técnico Diniz, que estava aqui numa Série B, né?
Só bastava competência, gestão e honestidade, é o que falta no Vasco. E se abrir esse contrato, você vai ver tanta cachorrada e canalice que fizeram com o Vasco e com essa venda. Eu torço para que dê certo, não tem outro caminho, né? Quero o Vasco aí na primeira divisão. A gente não tem um meia. A gente perde um meia de 42 anos, que é o Nenê, e não consegue um meia de qualidade para esse time. A gente não conseguiu contratar um jogador de articulação no meio de campo. A gente vai jogar um campeonato brasileiro, um turno inteirinho com 3 volantes. Com 3 ou 4 volantes e 3 atacantes. E um time que só sabe jogar correndo. É esse o Vasco que você pediu para ter. Grande abraço e com Deus, saudações vascaínas.